Traí minha esposa e a igreja, Caio. 3 por 2, né? Mas, caso diferente um pouco. Bom dia, sou um pastor de um grande ministério aqui do Pará. E estou em agonia tremenda. Eu tenho quase 50 anos. E minha esposa tem problemas de saúde. Não permite que ela tenha sexo comigo já fazem 15 anos. É difícil, que estamos nessa situação, olha, cara. Fica difícil. Confesso que comecei a ouvir você, mesmo contra todos os do meu círculo de amizades. Só que agora consegui ter coragem de tomar algumas atitudes que você ensina. Mas o fato é que eu sou pastor de uma igreja de porte grande aqui. E aqui tem uma menina de 20 anos de idade que já me importuna há mais de 6 meses, Caio. E eu não aguentei, estou tendo relações com ela há uns 2 meses. Nos encontramos quase todos os dias. Eu estou com 49, ela está com 20. Estou quase enlouquecendo, pois quando eu subo no altar eu fico com vontade de me matar. Me achando o maior dos hipócritas. E parece que o chão vai se abrir, ele fica tonto, vem uma síndrome do pânico, toma conta do cara, a cabeça roda. Imagina. O sujeito não sabe onde se segura. Parece que um abismo, um cadafalso vai ser aberto a qualquer momento, ele vai passar no meio da pregação, cara. Numa pregação fica pior ainda. É, né? Vixe, meu Deus. Aí ele te pergunta, uma pergunta genérica, que eu faço da minha vida. Não tenho coragem de falar isso com ninguém, por isso que eu recorri a você, Caio. Que eu faço da minha vida? Olha só, meu irmão, continuar nesse estado, aí na sua comunidade, na sua igreja, só vai trazer uma quantidade enorme de juízos, pesos e grandes calamidades sobre a sua vida, sobre a vida da sua mulher, dos filhos de vocês, sobre tudo isso. Quando eu digo calamidade, eu não estou dizendo que vai cair um raio do céu na cabeça de ninguém, não. O que eu estou dizendo é que a calamidade vai ser o juízo que se abaterá. Porque na hora em que a igreja souber, e ela vai saber, ela sempre sabe, de um modo ou de outro, tudo de mal virá, com todas as consequências. Por que eu estou começando a falar do que a igreja fará, diferentemente do que eu faço todo dia quando eu falo diante de circunstâncias de traição, do que a pessoa está fazendo a si mesma, ao próximo e outras coisas mais? Porque eu reconheço que uma pessoa que fica na condição que você fica, com a sua idade, com 49 anos, significa dizer que desde 34, 33, você e a sua mulher pararam de ter relações sexuais. Você se vê com essa capacidade, brother, sendo um homem que gosta de sexo, com uma heterossexualidade normalmente ativa. Você se vê ficando 15 anos casado, por mais que você ame e goste da sua mulher, sem nenhuma relação sexual? Sem chance. Eu não consigo. Olha, eu não consigo se eu conseguir assim. Se eu conseguisse, hoje é muito mais fácil para eu dizer um bocado de coisa, que vai chegando perto dos 60 anos, fica muito mais fácil você dizer um bocado de coisa sobre um tanto de outras tantas. Certo. Mas quando você tem 34, eu tenho que me colocar com a minha saúde. 34, pensa? De 34 anos. Uma saúde, um vigor, uma intensidade juvenil. Por mais maduro que o cara seja, de 30 anos de idade, o corpo dele é puro poder. A eroticidade dele está lá, pleno poder, a menos que ele tenha alguma deficiência radical. Mas não é o caso. Eu não consigo me imaginar, a menos que uma visitação do Espírito me dando um convencimento de um chamado celibatário me tivesse acontecido antes, aí eu nem casaria jamais, nem em primeiro lugar me abriria para nada disso, mas nunca foi o caso. Eu estou falando da pessoa que eu sou. Eu não consigo
vê como um homem de 34 anos, casado, que gosta de sexo normal, que casou para ter uma vida normal, consiga ficar 15 anos casado com a sua esposa, que não pode ter relações sexuais, ou porque não pode, ou porque não quer, ou por qualquer razão, mas o fato é que nada acontece, sem que uma tragédia se manifeste. É impossível. Sem que uma tragédia se manifeste. Não dá. É impossível. Não dá. Entenderam? É querer, como diz, e eu repito todo dia, o óbvio aqui, colocar fogo nos seios e não querer que as roupas se incendeiem. Ora, por muito menos, Paulo disse aos casados, em 1 Coríntios 7:4, não vos priveis sexualmente um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, isto para vos dedicardes à oração e logo vos ajuntardes outra vez, para que Satanás não vos tente por causa da vontade orgânico-psíquica latente do desejo sexual. Quem está dizendo isso é Paulo. Sem romantismo espiritual nenhum, está dizendo não brinque com o acumulado orgânico. Não brinque com a química da eroticidade, não brinque com a necessidade psíquica da relação sexual, se você é uma pessoa que o tempo todo mostrou que essa é a natureza da sua vida. Não brinque, porque querer brincar contra isso é querer brincar contra um princípio. É querer contrapor regras humanas a princípios da criação. E Deus não impõe regras humanas contra os princípios da criação, porque Ele não é doido. Ele criou sob um princípio, por que Ele vai querer anular o princípio por causa de regras? Não. Quando a gente vive sob regras, e elas vão contra o princípio, ou o princípio da criação já não se adequa a essas regras, porque, como no seu caso, a sua esposa, a regra é, casou, então tenha sexo só com ela, mas ela não pode ter sexo ou não gosta. O princípio da criação é crescei-vos e multiplicai-vos. Mas a regra diz, não adultere aqui com a mulher que não quer ter sexo como você. A regra da igreja, porque na Bíblia, no Velho Testamento, uma mulher que não quisesse ou não pudesse ter sexo com o marido, permitiria ou consentiria a presença de uma outra pessoa na relação, ou se divorciariam por causa da inviabilidade da conjugalidade. Mas aqui entre nós não. As regras são criadas contra o princípio, frequentemente. O princípio está aí, em curso, não pode ser praticado porque a sua esposa, por alguma limitação, não consegue vivê-lo. Mas em você, ele está vivo e ativo. Mas você quebrou a regra porque o princípio não está morto em você. Olha como é tudo um choque horroroso de não soluções que vão sendo criadas. Aí você pergunta, mas e aí, Caio, o que é que eu faço nessa situação? Número 1, eu acho, querido, que ter começado uma relação sexual justamente numa circunstância dessa, com uma garota de 20 anos de idade, foi a primeira grande loucura dessa história inteira. Porque é claro que isso vai acabar muito mal. Olha, ou ela vai se apaixonar doidamente, ou ela vai se interessar por você loucamente. Você não sabe, né? Qualquer uma das duas coisas, ou paixão ou paixão e interesse, ou interesse apaixonado, mas ela não tem nada a perder. Ela não tem um marido nas costas, uma família, não. Ela é só uma garota de 20 anos com um tesão doido que está comendo o cara da igreja. Da igreja grande, o pastorzão local da igreja, num porte médio. Se você é pentecostal, uma igreja de porte médio é uma igreja grande para outros moldes. E ela está lá, rodando o peão em cima do ungido. E quer ser a dona do pesaço, quer ser a primeira dama dessa coisa. Você pegou logo a coisa mais perigosa dessa história inteira. Uma chance de tragédia imensa. Segundo lugar, você está se sentindo
profundamente insensado, porque uma menina de 20 anos estava 6 meses querendo pegar você de qualquer jeito. Até que você disse, não aguento mais, vou dar. E agora, meu querido, está se sentindo insensato porque uma menina de 20 anos, sem celulite, toda bonitinha, todas doidinhas, rodando em cima de você, trazendo tudo que ela aprende, fazendo o Kama Sutra em ti, você está doido. De tesão e desejo de morrer pela calamidade, pela loucura que você sabe que vai explodir a qualquer hora. É ou não é verdade? Então o que você tem que fazer? Sinceramente, primeira coisa é terminar esse caso, cara. Para você poder resolver o seu casamento. Porque não dá para resolver a questão do seu casamento com um caso desse. Você não vai querer tratar de uma coisa tão séria sobre a condição da sua mulher, a dor da sua família, dos seus filhos. Tratar disso sobre a cama de um tesão que não tem raiz, que não passa do pinto, que não entrou na sua alma, que é resposta da tara do pinto a 15 anos de abstinência. Pelo amor de Deus, não resolva nada sobre a sua mulher e os seus filhos em cima dessa colcha, porque é uma colcha de fantasia. É gostoso, é gostosa, é bonita, mas não é. Pare, você vai ter que ter essa coragem, vai dizer, olha filha, desculpa, foi tudo uma loucura. Se você quiser, manda ela me assistir aqui. Foi tudo uma loucura. Agora, existe o risco dela ser alguém que queira se tornar uma vadia na sua vida e querer chantagear ou fazer um pseudo surto de paixão incontrolável, qualquer loucura dessa. Você não devia ter por isso começado, mas se começou, seja homem e diga, olha, você não vai, nós não vamos continuar, eu não vou destruir a minha alma, eu perco a igreja, perco o ministério, perco tudo, minha querida. Mas minha alma eu não vou perder, nem a dignidade da minha mulher vai ser tratada assim, nem a minha casa vai ser tratada assim. Eu vou tratar disso diante de Deus e não vou fazer isso carregando uma ignomínia, não vou fazer isso carregando a volúpia e a luxúria da nossa relação, porque entre nós o que existe é só tesão, só luxúria. Então corte. E depois que cortar, vem aqui e me diga como é que aconteceu, quais os desdobramentos do corte. Porque a primeira coisa é cortar. Com a sabedoria e com a veemência clara de dizer por que você está cortando. E em seguida você vem aqui comigo de novo, amanhã. E a gente vai começar a conversar. Você vai ter a coragem, depois, na próxima carta, me dizer os fatos. Por que a sua mulher não gosta de sexo, ela não gosta, ela não pode, ela é traumatizada, o que houve? Você gosta da sua mulher, ama a sua mulher? O tempo que vocês tiveram de vida sexual juntos, quanto tempo foi? Foi bom? Foi legal? Como é que foi? Que histórico é esse? Para a gente poder ajudar as pessoas reais dessa história, que são você e sua mulher. É a menina de 20 anos de idade que está há 6 meses assediando você, entrou nessa história, porque ela queria entrar nessa história por um capricho, ou por um tesão, ou por uma mistura de paixão que glorifica o cara ungido do lugar. É um tesão pelo símbolo do poder local que é você. Seja lá o que for que esteja dentro da alma dela. Primeiro resolva isso, venha com os fatos da vida para a gente se concentrar em você e na sua mulher. E ver como é que você lida com isso e você trata isso, diminuindo ao máximo as implicações da tragédia, que pode ter consequências imensas e imensamente maiores e desnecessárias. Porque o povo que está à sua volta é mauzinho, é cheio de juízo, é cheio de perversidade, não quer entender a alma de ninguém, não quer compreender a calamidade de ninguém, não coloca-se no lugar de ninguém, não tem a coragem de dizer que chile no dos outros é pimenta, porque no deles, Chile é só Chile. É, cara. É só Chile no time, contra os outros aqui é pimenta. Mas, por favor, você vai ter que ter primeiro essa coragem dessa ruptura. E vem aqui, inteiro.
para a gente conversar sobre você e sua mulher, e venha me municiando de história. Ela tem problema de saúde. De saúde, né? Ele falou que minha esposa tem problema de saúde. Um pouco mais de colaboração. Que saúde, que problema de saúde é esse? O que aconteceu? Como é que aconteceu? Desde quando? Se isso é uma coisa tratável ou não é tratável? Como é que você se sente em relação à sua esposa? Não é só porque ela é doente, que ela não pode ser a sua esposa, ela pode ser tratada. Você pode querer investir seu coração nessa ajuda, pode descobrir um meio de ser útil, ou pode ser que não tenha mais solução, pode ser que nem ela mais queira, pode ser que você mesmo já tenha cansado da história, pode ser que tenha ficado inviável entre vocês, pode ser que venha a ser um alívio para ela separar-se e ser cuidada de uma maneira não endividada, porque só Deus sabe que dívida ela carrega no coração para com você. Uma mulher nesse estado frequentemente se sente endividada até a morte para com o marido por não poder servi-lo sexualmente. Então é dor para todo lado, e a gente não pode ser irresponsável nem leviano com a multidão dessas dores. Por isso, amigo, não vamos ter pressa. Uma coisa de cada vez. Trate primeiro da menina hoje. Volte aqui amanhã. Vamos começar a conversar sobre você, sua esposa, ou me narre o que sobrou da conversa com a menina para ela também ser ajudada. Se possível, peça ela para assistir a reprise desse programa hoje, depois de 1h30 da tarde no canal 2, e vai ficar repetindo, e enfim, vai ter 1000 maneiras de assistir. Tá bom? Mas volte aqui comigo amanhã, pastor, para a gente continuar a conversar. Por favor, Jesus, eu te peço. Eu sei que uma alma dele deve estar atassalhada, e ele só está com essa angústia de morte, de abismo, com esse vazio nos pés, com essa síndrome do pânico que toma conta dele, que dá a impressão de que ele vai ficar possesso pelo não ele, de tanta angústia que ele está tendo, de tanta incoerência que ele carrega na sua alma em relação a tudo que ele crê, confessa e deseja. Eu te peço que tu o salves dessa agonia e que tu o salves das circunstâncias agônicas, e que o coração dessa menina compreenda, que o coração dele entenda, que ela não seja um demônio de encosto impedindo a parada do engano, a paralisação do que já começou como uma tragédia em adição na vida deles. Permite que ela entenda e que ele não tenha titubeios. E permite que nós sejamos úteis um ao outro para compreendermos qual o teu caminho de graça. Porque não há receitas. Cada um é cada um. Cada um vai ter que aprender a sabedoria do passo que dará. Em nome de Jesus. Amém. Tá bom, amigo? Eu estou esperando você aqui com mais notícias, tá certo? Que Deus te guarde. Conta com a gente. E aí? Dureza, né? Dureza. Dureza. Dá para ligar esse dentinho aí, por favor? Dureza mesmo. É muita dor para todo lado. Agora, quem não tem amor não pode ouvir a dor de ninguém. Quem só tem moral, religião, regra e régua na alma, ouve aquilo ali, joga um para o lado, outro para o outro. Arrebenta todo mundo, não quer nem saber. Por isso Na realidade não é nada disso, cada um é cada um. E ele sabe disso porque ele disse que não tem coragem de falar isso com ninguém. Imagina, o que ele vai ouvir? Agora, o que serve a alguém ser membro de um pseudo corpo de Cristo, onde na sua maior dor e agonia você não pode falar nada com ninguém? Porque senão o corpo de Cristo te trata como um anticorpo, te ferra e te expulsa. Os mecanismos de defesa, o sistema imunológico eclesiástico te expele. Sim. Isso não é o corpo de Cristo. Você vira um câncer. Isso é o corpo de Satanás, cara. É verdade. Que só quer... O corpo de Cristo processa células doentes e as transforma em células saudáveis, porque o amor de Cristo
cura todo câncer no corpo de Cristo. Porque o amor encobre multidão de pecados, multidão de cânceres humanos também. Agora, a religião não, ela tem o seu anticorpo lá, o seu sistema imunológico ligado, ativado. Não é para não contaminar os crentes, não, é só para ninguém com aparência contaminada ficar aqui dentro. Porque não é pela contaminação, você pode ser a contaminação em pessoa, desde que ninguém saiba que você o seja. Porque no fim, é apenas tudo hipocrisia. É o reino dos sepulcros caiados, das covas invisíveis, das mentiras apresentadas como hologramas de santidade diante do Deus que também não existe, uma santidade que não existe, um culto que não é culto para um Deus que não é nada. É só o que vocês fazem aí, gente boa. E aí vem bater na porta aqui do Caio Fábio, o herege, né, para poder tentar ser ouvido. Graças a Jesus, porque vão vendo que tem irmandade aqui, não é porque ele não tem nome, não. Podia dizer, meu nome é fulano de tal. Primeiro eu não ia nem querer saber, a menos que ele viesse aqui, querendo se apresentar a mim. Mas eu não preciso de nome de ninguém, de nada de ninguém. Não estou aqui para saber nada de ninguém. A gente está aqui para ouvir situações da vida e tentarmos ser úteis com simplicidades do Evangelho. Só isto e nada mais. Tá bom, gente? Vem e vê TV. O canal é você.